Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo ao canal Cordeiro de Deus. Meu nome é Lucas Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vai ser meio que uma pregação, apenas com áudio para você poder ouvir. Já faz bastante tempo que eu não trago vídeo e principalmente pregação. A última que eu lembro foi o perdão de Deus, sobre João 8, da mulher adúltera. E hoje o tema da pregação vai se chamar A Volta de Jesus Cristo. Com muitos problemas ocorrendo no nosso mundo atual, a própria pandemia, as próprias circunstâncias causadas que nós estamos vendo, as lutas, isso cada vez mais traz a proximidade da volta de Jesus. E através do Espírito Santo, somente pela graça e misericórdia, espero poder saber conduzir bem essa passagem para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? O texto que nós vamos ler está em Lucas 17 e começa a partir do versículo 20. E diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos filhos do homem, e não os verei. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando o brilho de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por sua geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram: Onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os arbustos. Vamos orar, meus queridos irmãos, para poder pedir o direcionamento de Deus. Santo Deus, poderoso, eterno, misericordioso, bondoso, gracioso. Deus, só temos motivos para poder te agradecer pela sua graça, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O Senhor escolhe os incapacitados para poder os capacitar. E eis-me aqui, Deus, para poder fazer a tua vontade. Guia-me conforme a tua reta justiça, para que eu não fale apenas coisas baseadas no que eu sei, Deus, mas sim no que o Senhor tem a dizer. Que essa pregação, Deus, possa alcançar aqueles que o Senhor deseja e que no final de tudo seja conforme a tua vontade. Não deixe, Deus, que seja demonstração de poder de obra humana, mas que somente demonstração do poder e do poder do Espírito Santo. Porque somente o Senhor pode fazer todas as coisas, somente o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é tudo que nós precisamos, Deus. Direcione isso, leve a palavra, e que eu seja apenas o instrumento, Deus, que leve a palavra aos ouvidos, e o Senhor dos ouvidos leve ao coração. Que as pessoas que possam ser atingidas sejam pessoas que venham cair sobre terra, a terra frutífera, essa semente. Que essa semente caia e produza de 70 a 100 frutos, Deus. Essa é a minha simples oração que eu te peço, que o Senhor nos direcione, fale ao nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse. Assim nós te oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, no tempo de Jesus,
ele mesmo já disse várias vezes sobre a sua volta. Só que, um pouco da introdução aqui do nosso tempo, o que acaba acontecendo, meu irmão? Se você é uma pessoa que cresceu na igreja, muito provavelmente, algum momento da sua vida, você já escutou alguém ou alguma pregação se relacionando à volta de Jesus. O que significaria a volta de Jesus? Um dia onde que Jesus voltaria com seus anjos e esse mundo seria exterminado, a ponto de não mais haver o nosso sistema que nós conhecemos, e sim haveria o novo céu e a nova terra, onde que as pessoas iriam para o inferno e as que foram salvas iriam para o céu. Onde que está o problema disso? O problema é que, devido a várias repetições da mesma coisa e nada acontecer, acaba que nós nos tornamos negligentes a determinados assuntos. Se você for parar para olhar comigo, o que acontece? Imagina que eu fico falando para você o seguinte: ó, se você mexer comigo, eu vou te dar um soco. Se você mexer comigo, eu vou te dar um soco. Só que eu falo tantas vezes que eu vou te dar um soco e nunca parto para cima de você, que o que acaba? A minha palavra não tem mais poder. Porque é como se fosse o quê? Um cachorro que muito late e não morde. E o que acontece? Desde daquela vez que você ouviu sobre a volta de Jesus, até hoje você percebe que Jesus não voltou. Então o que acaba acontecendo? Acaba que é como se a palavra de Jesus fosse perdendo o seu poder, a sua nitidez em falar: ó, eu voltarei. Por quê? Tantas pessoas falando, ele vai voltar, e até hoje ele não voltou. Então o que ocorre? Muito provavelmente, hoje você não acordou esperando que Jesus voltasse. Porque já virou um hábito, você dorme e acorda. Você não espera que Jesus volte amanhã, porque amanhã será um dia normal, um dia de trabalho, um dia onde que a sua rotina vai recomeçar. E acaba que nós nos tornamos negligentes à volta de Cristo. Por mais que nós venhamos ver pandemia, lutas, tribulações, ainda assim a gente fica negligente. Tipo, Jesus vai voltar, só que nós falamos da boca para fora, mas não cremos que Jesus vai voltar agora, muito menos amanhã. Se eu te perguntar, você de fato vai ver que não, Jesus talvez não vai voltar amanhã. Talvez ele vai voltar daqui a uns anos, talvez 2030, 2050, mas agora não. Por quê? Já virou algo sem valor para nós. De tanta gente ouvir e nada acontecer, acaba que as nossas esperanças é como se ela fosse realmente extinta. Só que onde que eu quero entrar? Justamente por isso, por parecer que se tornou negligente, que não vai existir, que não vai ocorrer, que justamente é nesses momentos que a gente se torna cego, são um dos maiores sinais da volta de Deus, da volta de Jesus. E por nós ouvimos tantas as vezes, até quem não é da igreja: Jesus vai voltar, ele nunca volta. Aí então a gente começa: né? Quando ele voltar, beleza, vou estar preparado, vou estar lá esperando. Só que às vezes nós nos perdemos no caminho, dizendo assim. E essa passagem é uma passagem que eu já preguei há 2 anos atrás, e ela parece tão atual hoje. Não digo em relação ao mundo, eu digo em relação a mim. Porque eu me considero uma pessoa que, dormi na viagem, sabe? E nada melhor do que eu trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ao voltar ao primeiro amor. E esse texto me lembrou muito disso. Então vamos fazer uma breve introdução. O versículo 20 já começa, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ele aqui ou ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. A imagem dos fariseus se reflete muito ao mundo. É como se o mundo então perguntasse a nós cristãos: quando é que o seu Salvador vai voltar? Como que é que vai acontecer? E o que Jesus disse? O reino de Deus não vem com visível aparência. Em Mateus ele faz o paralelo com a chuva. Quando nós vemos que vai chover, que está vindo aquelas nuvens cinzentas das cores escuras, nós vemos e o que? Vai chover. Por quê? A nuvem vem carregada com trovões e raios, e nós sabemos, isso é uma consequência de uma chuva. É impossível vir uma nuvem
escura, com raios e trovões, e simplesmente não viu sol. Não, se vem chuva é porque está vindo nuvem, e nuvem carregada. E Jesus está falando o seguinte: vocês olham para os céus e sabem um dia que vai chover, as estações do ano, mas quando olham para os sinais de Deus, não sabem discernir o que são cada época. E onde que Jesus está querendo dizer? Às vezes nós somos tão... quando nós vemos Apocalipse e das trombetas, então a gente pensa assim, é muito algo visível, né? É aquela coisa assim, opa, nossa, o sol vai escurecer, pum, aí do nada todo mundo tá escuro, acende a luz dos postes, muito aquele visual. Só que nós já vemos que Jesus diz que a fé que agrada a Deus é aquela que não se vê. E justamente a volta de Deus, de Jesus, ela se baseia muito no campo espiritual. Então, você não vai ver com seus olhos visíveis, como, opa, eu tô vendo ali uma sombra preta vindo para cima de mim. Não, vai ser coisa espiritual, vai ser você perceber a sociedade cada dia mais se corrompendo, você ver as coisas ocultamente, aquilo que o mundo não consegue ver, sabe? Pessoas então vão começar a se casar mais velhas, não querem ter filhos. Isso é algo que você vê, só que você não entende, porque o espírito, o homem espiritual discerne as coisas, o homem carnal não consegue. Então Jesus está querendo dizer o quê? O reino de Deus, a volta dele não vai ser manifestado, tipo, vai vir uma nuvem, aí vai começar a vir um tanto de luz, aí vai começar tipo tocar uma trombeta, uma música, uma orquestra, e vai falar, opa, preparam-se porque Jesus vai voltar. Não. Quando ele diz que não virá com visível aparência, está se relacionando ao nosso olho nu. Então, meus irmãos, não se baseiam naquilo que você vê, porque os seus olhos é enganoso. Os seus olhos você pode ver aquilo apenas que você quer. Então Jesus diz o seguinte: já que não é com visível aparência, alguns vão falar ei-lo lá ou ei-lo aqui, e não vos entreguei a essas pessoas, não acrediteis nelas, porque não vai ser através das aparências visíveis que nós vamos ver a volta de Jesus, mas sim do reino espiritual. Porque vai vir muitos falsos profetas, profetizaram o nome dele, e se o tempo não fosse abreviado, ninguém resistiria, porque os falsos profetas farão sinais tão grandes que, se possível, enganariam até os eleitos. Por que não vão enganar? Porque maior que está em nós do que está no mundo. Então Jesus dá essa breve introdução, a minha volta já corta o mal pela raiz, não vai ser aquilo que você acha que é. Beleza? Então já entra para a parte 2. Olha o versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos filhos do homem e não os vereis. Então olha só, Jesus estava falando aos discípulos, aos fariseus, ao mundo, ao sistema, aos gentios, aos perdidos. Agora ele fala aos seus discípulos, à igreja, às suas ovelhas, ao povo eleito de Deus. E olha só, virá o tempo em que desejareis ver um dos filhos dos homens, os filhos do homem, e não os verei. Novamente, a questão da visão. Um dia nós desejaremos ver uma questão assim, um pastor referencial, uma pessoa que seja referencial no reino de Deus, no nosso meio cristão, e nós não conseguiremos ver. E vos dirão, ei-lo lá ou ei-lo aqui. Não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade à outra no céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Novamente ele está fazendo um paralelo do que ele disse ao mundo, para você ver que Jesus sempre dizia a verdade, independente de quem era. Não siga através da sua aparência, não siga o seu coração, não siga onde que está todo mundo, porque todo mundo faz, você também vai fazer. Não. Alguns vão dizer, não, aquilo lá que é o correto, você tem que fazer aquilo. Só que não siga isso. Por quê? Se Jesus disse para não seguir aquilo que a gente vê com os olhos nus, então como que nós vamos saber o caminho correto? É como se indagasse essa pergunta: como então saber o caminho correto? E ele mesmo diz: porque assim
como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no dia do Filho do Homem. O que quer dizer? O relâmpago, independente de onde que você estiver, leste, oeste, você consegue vê-lo pela sua claridade, pela sua intensidade. Assim também será o Filho do Homem. O que quer dizer? Ninguém precisa falar com você. Olha, deu um relâmpago. Por quê? Porque você olhando, você mesmo já percebeu. É como se tivesse alguém assaltando na sua frente. Aí alguém fala: nossa, você tá vendo? Tá assaltando. Eu tô vendo, não precisa me falar. Algo que eu já estou vendo. Então, olha a diferença. Alguns serão direcionados por outros. Só que Deus está falando o seguinte: o dele não vai se perder. O dele ninguém precisa avisar. Ó lá Jesus voltando. Ele vai ver e já vai entender, já vai perceber. Por quê? Porque aqui no outro, eles vão ser enganados. Vai ser o que Paulo diz: enganando e sendo-vos enganados. Por quê? Olha lá o reino de Deus, ó. Olha lá Jesus. Jesus tá lá, ó. Vão lá todo mundo. E vai aquele rebanho, vai aquele manada indo pro lugar errado. E Jesus tá falando o seguinte: não se preocupe, porque ninguém precisa te avisar. Você mesmo verá, você mesmo perceberá e entenderá. Então, o relâmpago tem esse poder de aonde que você estiver, você perceberá. Então ninguém precisa te avisar assim, ó: opa, Jesus tá vindo, tá, meu irmão? Jesus tá vindo, ele tá chegando. Não, você verá e já saberá: opa, realmente ele tá vindo. Então, olha o versículo 25 como que ele é importante. Mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ele disse que voltaria, mas existe uma condição. Existe algo que tem que acontecer primeiro para que possa ocorrer uma consequência. E o que seria? Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Você percebe? Olha como que estão as nossas mulheres no tempo de hoje. As nossas mulheres são mulheres imorais, mulheres que se entregam a paixões carnais, mulheres que se preocupam mais com a vaidade, com a aparência física do que com o seu interior, preocupam mais com as futilidades, são mulheres mais sensuais, mulheres mais entregues ao pecado, mulheres mais entregues à devastação. Tem uma frase de Augusto Nicodemos que diz: as mulheres eram nossa segurança em questão de moralidade. Se elas já se entregam, é porque a sociedade está entregue ao pecado de uma forma horrível. Olha os nossos homens. Os homens hoje são egoístas, altruístas, amantes de si, desejam o seu próprio benefício, não amam o próximo, vendem os amigos por qualquer preço de dinheiro. Os homens não são mais homens masculinos, mas são afeminados, são egoístas, não tem mais o semblante, a natureza do homem que foi criado no jardim de protetor, de proteger. São homens que parecem meninos no nosso tempo de hoje. Olha os nossos jovens, são jovens entregues completamente ao pecado. São jovens que gastam a sua energia, a sua força, entregue para Satanás. Simplesmente são pessoas, o apóstolo João diz: jovens, vos escolhiste porque são fortes. Mas a força desses jovens são entregues à imoralidade. Você vê mais cedo pessoas se entregando à relação sexual, meninas mais novas se engravidando sem ser fora do casamento. E a juventude hoje, ela é muito bestial. Uma juventude que não tem fidelidade, uma juventude que você não pode confiar. São jovens que parecem mais meninos, que parecem mais arrogantes, que acham que são imortais, que não chegará o dia da manhã. Salomão diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que os teus bens, para que os teus dias te vá bem, e não diga, não tenho nele contentamento. Os nossos jovens, infelizmente, a nossa geração atual, são jovens que usam sua sabedoria para poder fazer o mal, para poder buscar o seu benefício próprio. As nossas crianças são crianças imorais, são crianças egoístas, mimadas, aonde que elas que reinam em casa, elas que mandam. Do que será essas crianças futuramente?
Só que eu quero que você repare numa palavra muito importante aqui, um substantivo chamado geração. Você percebe que Jesus não disse: importa que eu seja rejeitado pelos ímpios, importa que eu seja rejeitado pelo mundo. Você percebe que a geração está dizendo a todos os seres viventes naquele século, naquela época. Por quê? Porque haverá dentro da igreja, será rejeitado. Olhe como que estão nossas mulheres dentro do nosso templo. São mulheres que são diferentes das mulheres do mundo? O seu vestimento, a sua fala, a sua mente são uma mentalidade de uma mulher virtuosa no Provérbios, que se encontra em Provérbios 31? Ou são mulheres avarentas, mulheres que preocupam muito mais com a sua estética do que com a sua espiritualidade? Infelizmente, dentro da igreja, você tem dificuldade para poder lutar em questão de cobiça e tentação. Porque as mulheres não sabem mais como se vestir. A sensualidade toma conta delas. Então é muito mais importante eu me entregar às minhas paixões do que me vestir de uma forma ataviada como a noiva de Cristo. Infelizmente, até nossas mulheres dentro da igreja estão entregues. Olha os nossos homens. Você encontra um homem diferente do homem do mundo? O homem do mundo bebe, fica bêbado, idolatra o futebol, idolatra a relação sexual, não é fiel, não ama sua esposa. Você vê diferença desses homens que se dizem cristãos do homem ímpio? Não, há semelhança. Deus disse que viria o tempo que se poderia ver a diferença entre o justo, entre o que teme a Deus e o que não teme. Os nossos homens não são mais a imagem de Cristo. Há muitos homens dentro da igreja, mas poucos homens entregues a Jesus. Dentro da igreja está cheio, mas eles estão vazios de Cristo. Isso é um alerta para nós. Nossos jovens, qual que é a diferença dos jovens cristãos para os jovens mundanos? Olha os gostos, olha os pensamentos, a filosofia de vida, olha a ideologia. Pergunta a um jovem ímpio o que ele acha da vida e pergunta a um jovem cristão para você ver se o pensamento não vai se bater. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a vossa mente. Não, eu não aceito o jeito que está a nossa sociedade. Está completamente errado. Os jovens não querem mais crescer na graça e no conhecimento, mas sim se entregar às suas paixões de ficar fazendo videozinho no Instagram, no TikTok. São homens, são adolescentes que não vão se tornar homens, mas bestiais. Sabe por quê? Porque se a sociedade criar homens são perigosos, homens vão para a guerra, mas adolescentes, crianças, ficam em casa choramingando, querendo a mãe. Então, olha, Jesus disse a geração. Talvez por essa você não esperava. Talvez uma maconheira, prostituta lá, ó. Importa que elas não se ligam, mas dentro da igreja, opa, isso é um alerta, né? Talvez os nossos jovens não querem mais caçar casamento, ter uma família, ler a Bíblia, constituir santidade, mas querem se entregar às suas paixões. Quando eu tiver mais velho eu volto para a igreja. Não vai voltar. Não vai voltar. Por isso que é para você lembrar do seu Criador enquanto você pode, porque depois, que graça que você vai ver. Alguns voltarão, mas voltaram destruídos, acabados. Toda a sua força que ele tinha para poder servir ao reino, fazer o reino avançar, se entregaram às suas paixões. Agora está fraco, não aguenta fazer mais nada. Então, importa primeiro que Jesus seja rejeitado por essa geração. Talvez você já está vendo isso. A nossa geração de crente, a nossa geração de pessoas que se dizem professas a fé cristã, entregues completamente servindo a Baal. Infelizmente, é esse o nosso meio atual. Só que ainda assim, olha o que Jesus está dizendo, vai piorar. Ele vai te dar exemplos. Olha o que acontece.
assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que significa casar? Bebiam, comiam, casavam-se e davam em casamento. Vida tranquila, sem se preocupar. Vida de luxúria, de glamour, de vanglória. Não, vamos comer à vontade, vamos beber à vontade, vamos casar quantas vezes nós quisermos, vamos fazer tudo o que o nosso olho desejar, o que o nosso coração cobiçar, nós vamos o entregar. E o que aconteceu, meus irmãos? Viviam a vida larga, boa, sem se preocupar com nada. Pra que Deus agora? Não, vamos ficar na paz e amor aqui, vamos fazer o que nós quisermos. Até o dia, olha só como que Jesus diz, até ao dia em que Noé entrou. Então não foi qualquer dia, foi o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O dia que Deus pegar a sua igreja e arrebatar, aí, meu irmão, vai ser o seguinte, taca fogo em todo mundo, porque no dia que puxar os seus, aí vai vir o juízo. A ira de Deus é eterna sobre todos. Eles verão a majestade de Deus. Mas não para por aí, apenas no dia de Noé. Continua. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Percebe que aumentou os adjetivos? Antes, o povo só o quê? Comia, bebia e casava. E davam-se em casamento. Aqui o davam-se em casamento não é um sentido bíblico. Qual que é o problema de casar? Nenhum. O problema é que eles casavam 2, 3, 4 vezes. E não exportavam com fidelidade. O sentido é mesmo imoral. E olha só, aqui aumentou os adjetivos. Agora eles faziam o quê? Eles comiam, eles bebiam, porque qualquer ser humano precisa disso. Agora eles compravam também. Agora eles vendiam. E agora eles plantavam e edificavam. O que acontece aqui? O povo não aprendeu nada com o tempo de Noé. Ah, aquele povo foi destruído. Nós não estamos nem aí. Vamos viver novamente. Não, vamos fazer piores do que aquele povo fez. Se aquele povo olhou as filhas dos homens e quiseram tomar para si, vamos fazer mais ainda. Vamos plantar, vamos vender, vamos aumentar a economia, vamos aumentar aqui a sociedade. Meus irmãos, tempo de Ló era completamente corrompido. O homossexualismo era uma coisa cultural aceita perante a sociedade. Era algo que não tinha problema você ver dois homens que professavam sentir mutuamente amor um por outro. E Jesus está dizendo, preocupa não, meus filhos. Para você saber os sinais da minha volta, olha a sua volta. Se tiver parecendo com os dias de Ló, eis o sinal da minha volta. E eles plantavam, não preocupavam com nada, meus irmãos. Vamos fazer faculdade, vamos ganhar vida, eu quero muito dinheiro, eu quero engrandecer, eu quero ser o dono do mundo, eu quero poder comprar aquela Ferrari, aquela Mercedes, aquela BMW, eu quero poder colocar aquele silicone de 20 mil, eu quero ser o top star, eu quero chegar e todo mundo saber quem eu sou. Eu quero fazer tudo isso. Isso acontecia nos dias de Ló. Ninguém se importava com Deus. É a mesma coisa de Ló falar pro seu, gente, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, porque Jesus está voltando, e eles, tô nem aí. Isso é o que acontecia no tempo de Ló. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, meu irmão, nós lemos em Gênesis e lembramos, choveu fogo do céu. Ocorreu aquele desastre, aquela inferno. Imagina chover fogo do céu. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar aquela cena apocalíptica, chovendo fogo e enxofre. Eu pessoalmente nunca vi um enxofre de perto, mas pelo que eu já pesquisei e já ouvi, é uma coisa que queima, é uma coisa que tem um cheiro mau,
Imagina aquilo, as nuvens que eles achavam que iriam chover para poder irrigar as plantações deles, para que eles pudessem plantar, depois comer, veio como maldição. Imagina só o desespero daquelas pessoas não sabendo por onde correr. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Todos os crentes cristãos fiéis que são salvos, nasceram de novo, saibam que quando essas coisas vierem a acontecer, sabei que o seu Senhor está próximo. Olhai, meu irmão, tá tudo imoral, tá todo mundo, não, para que casar, vamos só juntar. Para que viver em santidade? Para que lutar contra o pecado? Para que crescer? Para que tentar mudar? Vamos continuar do jeito que nós estamos. Atentai, porque assim será no dia do Filho do Homem se manifestar. Quando essas coisas acontecerem, é mais do que óbvio, mais com que certeza, que é um sinal óbvio que quando você olhar para o céu, Jesus já está voltando. Jesus vai voltar nas nuvens. Talvez o pé dele já tá, o primeiro pé já está nas nuvens já. Só falta mais um pouquinho para poder vir. Naquele dia, quem estiver noivado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que significa isso daqui? O que Jesus está querendo dizer? Quando você vê a volta do Filho do Homem, não se preocupe com seus bens materiais, porque você não pode amar esse mundo. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Tava chovendo lá o fogo e enxofre. Ela tava pensando assim: ai meu Deus, o meu carro que eu custei para comprar, o meu iPhone, ai meu Deus, a minha marca da Louis Vuitton, a minha calça cara, o meu terno, o meu smoking, o meu terno. A mulher o mundo tava acabando e ela tava preocupada com os seus bens materiais. Aquela mulher amava o mundo. E João diz que quem ama o mundo não pode amar a Deus, porque não tem como você servir a dois senhores, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso passa. E aquela mulher estava pensando o mundo acabando, e os olhos, o coração dela estava nos bens materiais, na riqueza deste mundo. Isso que aconteceu com aquela mulher, meu irmão. Por isso que Jesus disse: naquele dia que vai vir, não se preocupe com as suas coisas. Não é título, ai minha graduação, os meus bens materiais, as minhas conquistas. Não se preocupe com isso, deixe isso quieto. Preocupe em salvar a sua vida. A sua vida. Vamos pular aqui a parte 33, né, que fala: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder de fato a sua vida, salva-la. Resolvendo que a mulher de Ló, ela quis salvar a sua vida, mas ela perdeu. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Meus irmãos, cama significa descanso, intimidade, pessoa próxima. Talvez você vai ficar e aquele pai que você tanto odeia vai subir. Você vai ver o tormento, você vai ficar. Talvez a sua esposa ou seu marido vai subir e você vai ficar, meu irmão. Digo-vos que naquela noite os 2 estarão na mesma cama, mas o destino de cada um será diferente. Olha só para você ver. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. As mulheres que tanto lutam para ver quem é melhor, uma será tomada e a outra deixada. Vão estar moendo, trabalhando, e uma ficará. Olha só, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. O que significa campo? Trabalho evangelístico, trabalho para o reino de Deus. Talvez você está trabalhando na sua igreja achando que isso está garantido, que você é salvo, que você não ficará para trás. Só que Jesus está falando o seguinte: fique esperto, meu irmão, porque talvez você vai ficar e aquele outro lá que todo mundo despreza vai ser o que vai subir, porque eles vão estar trabalhando, buscando o reino de Deus. Só que um vai ficar e o outro vai ser deixado. Então lhes perguntaram: onde será isto?
Senhor? Respondeu-lhes: onde tiver corpo, aí se juntarão também os arbustos. Salmos 33, se eu não me engano, vai dizer: aquele que criou os olhos, por acaso não vê? Aquele que criou os ouvidos, por acaso não ouve? Salmo 139, para onde fugirei do teu face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Onde que nós vamos conseguir fugir dos olhos de Deus, meu irmão? Impossível. Em Apocalipse, alguns desejarão que caiam sobre ele as montanhas para que Deus não chegue perante eles. E o que acontece? É impossível fugir da ira de Deus. Impossível fugir da ira de Deus. Por isso, onde que tiver corpo, se você matar alguém, levar lá pro deserto do Saara, no centro, no lugar onde que nem pega sinal, pode ter certeza que vai vir lagarto, vai vir bife, vai vir urubu. O cheiro vai atrair aqueles animais. Porque é impossível você matar alguém e, tipo, beleza, ninguém vai descobrir. Se você enterrar no lugar mais oculto que você conseguir, nossa, aqui nem chega satélite, que sei lá o que, algum bicho vai descobrir. O que quer dizer? É impossível esconder, correr de Deus. Então, meu irmão, talvez você pode falar: realmente eu preciso me arrepender. Realmente eu vejo que eu estou no caminho errado, realmente eu vejo que eu tenho que mudar. Qual que é a resposta para nós? Qual que é a mensagem de esperança? A mensagem de esperança está lá no 33 que eu quis pular, porque eu queria que ela viesse agora. Olha só o que diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem perder de fato, a salvará. Onde que está a resposta, meu irmão? Aqueles que se entregam ao Cordeiro podem, ao mundo exterior, eles acham que nós somos loucos porque nós estamos perdendo a nossa vida. Mas, como que Paulo diz, para nós, a cruz, ela não é motivo de loucura, mas de salvação, de poder de Deus, do Evangelho. Os perdidos é loucura para eles, mas para nós é o poder de Deus. Por quê? Porque haverá um dia em que não haverá mais choro nem lágrima. Haverá o dia em que a esperança reinará para todo sempre, onde que não haverá mais o sol, porque o Cordeiro de Deus será o nosso próprio, o próprio sol, será a própria luz que vai nos iluminar. Meu irmão, entregue-se completamente a Jesus, que de maneira nenhuma ele o lançará fora. Quem quiser salvar sua vida, conquistar bens, possuir riquezas, possuir status, possuir tudo que este mundo pode lhe proporcionar, de fato você vai estar perdendo a sua vida, perdendo tempo com coisas inúteis. C.S. Lewis tem uma frase que eu não lembro muito bem como é a frase, mas se você se entrega, perde tempo com coisas temporárias, isso aí é inútil, porque você tem que perder tempo com coisas que são eternas. Crescer na graça e no conhecimento de Deus não é algo momentâneo que vai servir só para o agora, vai servir para toda a sua eternidade, tanto no céu como no inferno. Meu irmão, Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é uma coisa em vão. Você não vai sofrer por acaso, só porque você é trouxa. Não, você vai sofrer por um propósito maior, porque o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Porque quando você estiver fraco, então é que você estará forte. Por mais que o seu homem interior se corrompa, por mais que seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova dia após dia. Vocês não foram chamados só para crer, mas também para padecer por ele. Renovação, mudança, crescimento de Deus. Então, a marca do crente é o sofrimento, porque isso produz em nós um peso de glória. De glória em glória, nós vamos crescendo à imagem de Cristo. Quando ele virá e reinará, ele também se lembrará de nós. É por isso que nós confiamos em Jesus. Não porque nós somos fiéis a ele, mas porque ele é fiel a nós. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa graça, esse é o nosso contentamento em Jesus.
perca a sua vida, deixe que os outros falem que você é doido, que você é idiota, que você não presta, porque eles podem te acusar, mas Deus vai te aprover. Ele dirá: bendito seja vós, vinde a mim, entrai no reino do regozijo. E os outros eles dirão: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Haverá o dia, meu irmão, que toda essa luta, toda essa tribulação, todo esse mundo ficará em cinza, em pó. Não vai ter mais carro, não vai ter mais Burger King, McDonald's, porque o nosso pão verdadeiro será o próprio maná que desceu do céu, o próprio Jesus. Ele é a esperança. Ele carregou a cruz para que você pudesse obter a vida eterna. Ele entregou a vida dele por amor a nós. Ele morreu e ficou 3 dias morto, e ao 3º dia ressuscitou e reina pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Creia em Jesus Cristo. Creia no seu Senhor. Creia que Ele salvará você no último dia. Então, meu irmão, chegará o dia que você olhará para trás e verá apenas como que uma leve e momentânea dor desse presente século não vai se comparar com a glória vindoura que há de vir. O mundo está acabando, mas nós não nos preocupamos, porque a nossa verdadeira cidade celeste, Jerusalém, nos aguarda. Que assim, meu irmão, nós podemos permanecer nessa esperança, nessa graça. Amém? Vamos orar só para poder finalizar. Santo Deus, eterno, poderoso, assim nós te oramos mais uma vez, Deus, para poder te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua fidelidade a nós pecadores, Deus, que não merecemos. Nos ensina, Deus, a enxergar verdadeiramente o teu Filho. Que nós, por favor, Deus, talvez nós somos presos em vícios, presos em ganâncias, em ignorância. Revele-nos, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar o teu reino, para que nós possamos cada dia mais poder crescer na graça e no conhecimento de Cristo, que nós possamos ter a nossa suficiência completamente em Jesus. Essa breve oração, Deus, que eu te faço, perdoa todos os nossos pecados, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Meu querido, um forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima.